Mercado e Companhia. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. O mercado corta mais uma vez a estimativa para a Selic no fim de 2019. Taxa de juros pode cair para 5,25% ao ano. E você vai ver todos os detalhes do Congresso Brasileiro do Agronegócio, que tem como tema central o mercado chinês e a produção sustentável. E ainda a alta do dólar derruba a cotação do café na Bolsa de Nova York. Com ritmo recorde, colheita do milho em Mato Grosso entra na reta final e pode terminar 3 semanas mais cedo que em 2018. Na previsão do tempo, geadas atingem o sul do país no fim de semana, mas frio perde força e risco diminui nos próximos dias. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. E a gente volta a conversar com a Kellen Severo, que acompanha todos os detalhes do Congresso Nacional do Agronegócio aqui em São Paulo. E agora vai falar um pouquinho sobre produção sustentável. É isso, Kellen? É isso mesmo. Boa tarde, Kelly Ávila. Boa tarde a todos que estão nos assistindo ao vivo de todo o Brasil. Eu estou aqui neste momento com a Abiov e com a AproSoja Brasil. E a pauta é a produção sustentável de soja e ainda o pagamento por serviços ambientais. Este é o tema que eu começo esse segundo bloco do programa conversando com o André Nassar, que me dizia há pouco que há uma estratégia em discussão justamente para pagar os produtores que deixarem de abrir novas áreas, mesmo que este seja o desmatamento legal, assim chamado. Que estratégia é essa, André? Kelly, a estratégia da Abiov é baseada em 3 coisas. Primeiro, a gente precisa rastrear a cadeia, porque a gente precisa conhecer cada propriedade rural que produz e fornece soja para nós. Segundo, separar o desmatamento legal do ilegal. A gente não pode mais no Brasil, todo esse problema de imagem que ocorre no Brasil é porque a gente não é capaz de dizer o seguinte: esse produtor, esse proprietário de terra, porque muitas vezes não são produtores, desmatou ilegalmente, ele está bloqueado, ele não pode vender para ninguém. E esse produtor que abriu legalmente, ele continua vendendo, ele tem direito de abrir, ele tem que continuar abrindo. Agora, nós temos clientes que querem desmatamento zero. Então, para esse produtor que pode desmatar legalmente, a nossa proposta é que ele seja remunerado para não abrir a área e utilize esse recurso que a gente vai pagar para ele expandir em área já aberta. Então, no fundo, a gente está capitalizando o produtor para ele usar diretamente em produção. Então, essa é a estratégia da Abiov: rastreabilidade, separar o legal do ilegal, bloqueando quem é ilegal e oferecer um pagamento para o produtor que pode abrir legalmente para ele não abrir e expandir em área já aberta. A gente está falando de que valores, em qual proporção, como seriam esses contratos? É para este ano a iniciativa? Não, os detalhes, assim, a gente está num trabalho muito grande que nós já convidamos os produtores, mas os produtores, as associações optaram por não participar diretamente de desenho disso. Então eu não posso revelar os valores ainda. Essa negociação vai longe, não é para esse ano. Evidentemente é um assunto que vai ocorrer somente se ocorrer no ano que vem, porque tem que conscientizar muita gente, inclusive os produtores, de que isso é bom para eles, porque isso não ameaça o mercado deles. Agora, a Abiov, ela apoiou a moratória da soja na Amazônia e há uma discussão presente sobre a moratória da soja no Cerrado. A Abiov também apoia essa iniciativa? Não, então, vocês ouviram falar a palavra moratória aqui? Eu não falei a palavra moratória. A da Amazônia é uma coisa que foi feita em 2006, num outro contexto, e que foi extremamente importante para garantir mercado para a soja em todos os aspectos. No Cerrado, a nossa proposta é outra, conforme eu falei. Desmatamento ilegal bloqueia, desmatamento legal continua vendendo, e para o produtor que pode abrir legalmente, a gente oferece um pagamento por serviço ambiental para ele expandir a produção, que é o que ele quer, valorizar a terra dele, valorizar o patrimônio em área já aberta. Agora, para encerrar, ainda na abertura de hoje, eu falava com o presidente da ABAG e o Marcelo Brito me disse que ele, produtor de palma, já está recebendo dinheiro pela reserva legal que tem dentro da propriedade. É uma ideia da Abiov pagar para quem mantém a reserva legal? Veja, a reserva legal, no meu entendimento, é o seguinte: ela é criada por lei, ela é um benefício para a sociedade inteira, mas é o produtor que deixa de produzir na reserva legal quando a reserva legal
for área apta para produção, mas o produtor está certo, aquilo ali é um ativo imobilizado. Então eu entendo que o governo brasileiro tem que pegar esse estoque de reserva legal que a gente tem e dizer para o mundo o seguinte: mundo, olha, eu estou deixando de abrir 25% do território brasileiro. Essa é a minha contribuição para a redução das emissões. Então cabe ao governo brasileiro capitalizar isso, não a soja, não a cadeia da soja. Muito obrigada, André Nassar, representando a Abiov. Eu estou do outro lado com o representante presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja e Milho, Bartolomeu Braz, que está inclusive com uma carta na mão em repúdio a algumas das questões que envolvem, por exemplo, a moratória da soja do Cerrado, né? Primeiramente, boa tarde, Bartolomeu. Eu gostaria que você comentasse o que acabou de dizer a Abiov. Olha, eu acho que a Abiov, ela tem que, primeiro ela tem que respeitar a nossa soberania nacional, que é as nossas leis, que é o respeito do produtor rural. E segundo lugar, é que a propriedade rural, ela não pertence, a reserva legal, ela não pertence ao governo, ela pertence ao produtor rural, a quem zela daquela reserva legal. Quem protege aquela reserva legal, quem doou aquela parte daquela reserva legal, foi o produtor rural. Não é o governo que tem que garantir para isso. Se as empresas querem entrar no pagamento por serviço ambiental, seria um ponto super favorável. Garantir ao produtor rural que já tem essa reserva legal, que é a maior do mundo, que é uma reserva que o produtor zela dentro da sua propriedade, que vai de 20% a 80%, dependendo da região, deveria ser pago por isso. Isso é um programa que já deveria ser reconhecido principalmente pelos nossos parceiros, que são nossos compradores. Os parceiros deveriam reconhecer que nós temos o melhor modelo ambiental. E não novas investidas de tentativa de bloquear produtores, que é uma situação que é até ilegal. Eu acho que isso é uma questão de ilegalidade, nós precisamos de averiguar sobre isso. Pois é, e como você avalia a proposta ou a estratégia que a Abiov acaba de mencionar de pagar para o produtor não abrir novas áreas, fazer um contrato? Olha, isso é uma questão pessoal de cada produtor que acredita, isso tem que ser muito bem avaliado e visto, isso não pode ser uma coisa imposta aí por órgãos privados. Nós precisamos de estar em comunhão com todos os órgãos. Quem fiscaliza são os órgãos do governo, os órgãos ambientais, os órgãos nossos, o respeito das nossas instituições. Nós não podemos deixar que interesses de empresa venham fiscalizar e prejudicar a nossa produção. A nossa produção é sustentável, ela tem mostrado isso, ela tem dado exemplos, mostro isso através dos nossos IDHs, que eram baixo e muito baixo antes da soja e hoje, mesmo com reserva legal, são alto e muito alto. Então isso tem que ser respeitado e nós não aceitamos de maneira alguma imposição de empresa privada optar a nossa propriedade rural. Só para a gente concluir, você está aqui com a carta de Palmas à mão, que é esta carta para o produtor rural saber. Olha, essa carta foi uma iniciativa, uma tentativa de algumas empresas, que aqui, exemplo, a Cargill, na época, citou e também já voltou atrás, a Cargill já pediu aí as desculpas aí por ter essa tentativa. Nós construímos essa carta de Palmas dentro do município de Palmas, junto com a Embrapa, com a equipe do Dr. Evaristo de Miranda, com o governo do estado, com o Ministério da Agricultura e com todos os produtores ali, que mostrou que o Matopiba hoje só usa 3,5% das suas áreas para plantio de soja. Então, é muito pouco em relação ao Brasil, que tem 7%. Então, isso tem condições de aumentar e nós dá oportunidade para aqueles municípios desenvolver. Então, essa carta é para mostrar que a soja do Matopiba e a soja do Brasil é sustentável. Nós estamos passando ela para todos os governos e todas as empresas também. Muito obrigada, Bartolomeu Braz. Eu agradeço à ProSoja Brasil, à Abiov, pelo debate feito ao vivo aqui no Canal Rural sobre este que é um ponto muito importante deste momento do agronegócio brasileiro, que é discutir o pagamento sobre serviços ambientais, a produção sustentável, entender o perfil do mercado consumidor e, claro, garantir a rentabilidade para quem produz no país. E a gente volta a conversar com a Kellen Severo, porque ela acompanha todos os detalhes lá do Congresso da ABAG, que acontece aqui em São Paulo. Kelly, é com você. Kelly Ávila, hoje pela manhã, a ministra da Agricultura participou da abertura do evento e ela ainda comentou durante uma coletiva de imprensa como ela enxerga a relação do Brasil, especialmente neste momento em que China e Estados Unidos estão travando mais um episódio da chamada guerra comercial. Vejam só o que ela disse. O Brasil tem
o quê? Produtos para serem vendidos para os dois mercados. Mas os produtos agrícolas, aqui eu sou a ministra da Agricultura, eu tenho que vender o meu peixe. Né? A gente tem aí a China como grande parceiro, né? Porque os Estados Unidos também é um grande vendedor de produtos agrícolas para a China. Os Estados Unidos, neste quesito agricultura, nós somos concorrentes. Então, é uma briga entre eles, que eles se resolvam, e o Brasil vai ver o melhor caminho para continuar essa abertura de mercado com todos os países que quiserem comprar do Brasil, e que nós também temos que ir lá vender o nosso peixe para o mundo todo. Eu agora, em outubro, estou indo para os países árabes, estou indo para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa e para a China. A ministra salientou uma agenda de visitas aí na tentativa de ter novos acordos bilaterais ou até buscar novos clientes para os produtos do agro nacional. Para falar de guerra comercial, principal tema que movimenta o mercado financeiro nesta segunda-feira e que naturalmente já gerou muitos efeitos no agronegócio, eu estou aqui com José Roberto Mendonça de Barros, economista com larga experiência no setor. Queremos saber a sua opinião. Até que momento o Brasil vai ser beneficiado pela guerra comercial? Estamos vivendo uma nova onda de crescentes tensões. Os preços vão subir por aqui? Eu acho que nós seremos beneficiados, né? Menos tanto pelos preços e mais pelos volumes demandados do Brasil. Esse conflito Estados Unidos e China, que recrudesceu desde a volta da delegação americana na semana passada, e na sexta-feira o presidente americano anunciou mais uma rodada de tarifas de importação, só reforça a expectativa que nós já tínhamos há algum tempo, que está se materializando, e que a China vai se voltar mais para a América do Sul, para o Brasil em particular. Acho que nós seremos beneficiados. Pois é, hoje pela manhã nós ouvíamos aqui o CEO da COFCO. A COFCO é uma das maiores empresas chinesas do agronegócio, e ele dizia da confiança e do interesse de manter a relação com o Brasil. Muitos defendem que a relação entre Estados Unidos e China se estremeceu, foi quebrada essa parceria. Isso significa que nós teremos mais vendas e mais oportunidades de agora em diante? Eu acredito que sim, especialmente na área de carnes, né, que já vem crescendo, mas será mais, porque aí tem a situação da gripe suína na China, que está reduzindo a sua produção local. Na verdade, está aumentando a carteira de produtos que o Brasil exporta para a China. O algodão é um exemplo. Liberaram na semana passada o mercado de lácteos brasileiros. Então, isso tende a aumentar. Por quê? A importação de alimentos em qualquer país do mundo é um tema delicado. E o que aconteceu com a China em relação aos Estados Unidos é uma perda de confiança. Os americanos, na pessoa do seu presidente, romperam contratos. Isso é muito difícil de um país aceitar, e certamente os chineses não estão aceitando isso. Daí porque vimos buscar reforçar suas fontes alternativas. Agora, você falou em peste suína africana, que é um dos grandes temas deste ano de 2019 e que muito tem favorecido a pauta exportadora do agro brasileiro. Há, na sua perspectiva, uma tendência de continuidade dessa demanda fortalecida no mercado de carnes também ao longo de todo 2020, ou a chegada de uma vacina pode mudar todo esse cenário? Não, isso vai durar 3 anos pelo menos, né? Porque houve um abate gigantesco de matrizes, né? Até repor, até passar o auge da doença, dos focos, repor a produção, leva um bocado de tempo. E quem mais foi afetado na China são aqueles 40% de produtores que são tradicionais, com baixa tecnologia. Isso tem que ser reposto por granjas, então demora. Nós temos um horizonte aí de pelo menos 3 anos desse crescimento. José Roberto Mendonça de Barros, obrigada pela presença ao vivo aqui no Canal Rural, nesta edição de Mercado e Companhia, em que tivemos um início de semana muito especial, uma edição completa, direto do Congresso Nacional do Agronegócio, com as principais discussões que estão em debate no setor. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.